Começando mais uma Crystal Review aqui no canal Zoom 2.0. O episódio Snow Day começa com Steven acordando pelo alarme do celular e vê toda a sua agenda. Ele se levanta totalmente cansado. Já mais tarde, o Steven enche sua garrafa com shake. A Amethysta pergunta se ele vai pular o café da manhã. Ele fala que sim, mas vai beber o shake com proteínas. A Garnet fala que arrumou a mochila cheeseburger dele. Ele diz que não precisa mais, pois não usa mais essa mochila. A Barrington fala que vai fazer frio e ele vai precisar de roupas, então coloca muitas roupas e 3 cachecóis, mas ele só aceita 2. A gestão dele faz um monte de perguntas deixando ele desconfortável. Ele fala que tem muitas coisas importantes para fazer e as gentes fazem carinho nele. Mais tarde, o Steven chega em casa e as gentes fazem uma surpresa. A Amethysta mostra uma revista do Filhotacóptero, mas o Steve diz que é grande demais para aquilo. A Pearl diz que é para fazerem máscaras, mas o Steve diz que ele já tem sua própria rotina de cuidado da pele. E a Garnet mostra uma pizza, mas o Steven as lembra que ele virou vegetariano há um mês e vai dormir. No dia seguinte, as gentes estão com café da manhã e chamam o Steven. E ele fala que tem açúcar demais para ele. Ao abrir a porta, é salteado pela neve. Ele tenta soltar o telespectador, mas dá no mesmo. Então Steven pede para ela cancelar as aulas. As gentes comemoram por ele ter um tempo livre. Ele fala que não, pois tem que ajeitar a programação das aulas. O Steve começa a ajeitar as coisas. A Amethysta fala que ele tinha mais tempo quando ele estava tentando salvar o universo das diamantes. Ele fala que aquilo era antes. Ela então tem uma ideia e sobe na mesa transformada no Steven. E diz que eles vão brincar de Pick Steven. Ele pergunta o que está acontecendo. Ela fala que ele sabe a regra. Se ele foi tocado, tem que virar o Steven. E ele diz que já é o Steven. Ela corrige dizendo que tem que virar o clássico Steven. E começa a correr atrás dele. Ele se tranca no banheiro e a Amethysta então desiste. Ele sai e encontra a Garnet procurando o Cat Steven. A Garnet diz pra ele procurar na gaveta. Ele acha estranho, mas vai. Ela pergunta se é aquela gaveta, e quando olha pra Garnet, vê ela com o Cat Steven, que já tá bem grandinho, hein? Então a Amethysta sai da gaveta, mas o Steven desvia. Então a Amethysta acaba acertando a Garnet, que vira o Steven. Então o Steven sai correndo, mas escorrega em um travesseiro e cai. As duas pulam em cima dele, mas ele invoca uma bolha e as leva pro seu quarto no templo, e as prendem lá. Ele volta pra sala e se senta, mas logo a Garnet volta do quarto dela. O Steven se surpreende correndo até seu quarto. Ele entra debaixo do cobertor, mas encontra a Amethysta e sai correndo. Lá embaixo ele encontra a Pearl e conta a situação. A Pearl diz que aquilo é nostálgico, mas a Garnet então toca nela e ela cai no chão. O Steven diz que elas perderam, pois a Pearl não muda de forma. Mas nesse instante, a Pearl vira o Steven, superando de vez todos os seus traumas. Todos ficam extremamente felizes por ela, mas logo volta a perseguir o Steven. O Steven com muita dificuldade consegue desviar de todas as tentativas das gemas, até que ele sai pela janela e se esconde atrás de um morro de neve. Mas então, o morro é destruído por um mangual, e quando o Steven olha, vê a Sugar Light Steven. Ele tenta fugir usando seu escudo como skate, mas encontra Sardonyx Steven, que usa sua manipulação de anatomia para jogar várias bolas de neve no Steven. Ele acaba desviando, mas cai do escudo. Então aparece a Opal Steven, que usa a Garnet Steven como uma flecha atirando em direção ao Steven, onde ele caiu. Ela acerta, mas era só um boneco de neve com formato de Steven. Então o Steven tá atrás da Lampener dizendo que elas nunca vão fazer ele entrar no jogo. Então ele é surpreendido com a Alexandrite Steven. Ela usa o bafo de fogo no Steven. Então o Steven percebe que elas não vão desistir e acaba se juntando ao jogo. Então começa um jogo de pulos. O Steven pula e a Alexandrite vai atrás dela. Enquanto na casa da praia, o Cat Steven pergunta o que tá acontecendo. Então o Steven vai até o farol, mas é surpreendido pela Amethysta, Pérola, Rubi e Safira. O Steven invoca 2 bolhas para suas mãos e consegue derrubar a Amethysta, Rubi e Pérola. Em cima do farol, o Steven comemora sua vitória, mas é pego de surpresa pela Safira. Ele cai do farol perguntando se aquele é o fim da sua vida adulta. Lá embaixo a Garnet volta e as gentes dizem pro Steven voltar a ser pequeno. Ela só fica dizendo do it, do it, do it, até o apoio do Cat Steven. Então volta a ser o clássico Steven. Então a gentes fala que ele é fofo, mas o Steven diz que não é. Ele diz que é difícil para ela ser tratado como o antigo Steven, pois esse era o outro Steven, e esse de agora é outro Steven. Ele pede para elas verem quem é ele agora. Então Steven volta no mal e as gentes o abraçam. As gentes pedem desculpas por tudo, e falam que se ele quiser voltar ao trabalho, tudo bem. O Steven diz que quer ficar mais um pouquinho e pula na Garnet. Então os dois perseguem a Pearl e a Amethysta se divertindo muito. E o episódio acaba com os 4 e o Cat Steven indo para a Little Home School. Olha, você pode até falar que foi fila e tal, mas foi um belo de um fila, hein? Que tanto até que eu trouxe. Acho que foi melhor que a Very Special Episódio. Cara, a Pérola finalmente conseguiu superar seus traumas de mudar de forma. Cara, foi
tão legal. E agora a relação deles aumentou ainda mais. Quando você pensa que a relação não pode aumentar, ela sempre aumenta. É como dizem, né? Sempre dá pra melhorar. Mas de qualquer jeito, vamos para o episódio I So Blue. O episódio Why So Blue começa com Steven e a Lápis chegando em um estranho planeta pelo teletransportador. O Steven fala que não deve orar muito, pois as crianças normalmente vão pra escola quando ele a chama. Eles admiram o planeta. No caminho encontram uma criaturinha muito fofa. Steven toca nela, mas sai correndo assustada. O Steven se aproxima e ganha a confiança dela. A Lápis diz que ele está perdendo o jeito de fazer amizade, já que demorou mais de 5 segundos. A Lápis fala que antes não prestava atenção nos seres vivos. Ela só terraformava e nada mais, mas isso mudou depois da Terra e do Steven. Então os dois veem duas sombras passarem e vão ver o que é. Ele chega até um lugar totalmente terraformado e fala que os rumores eram verdadeiros. Então duas lápis aparecem. Elas estão destruindo tudo, então Steve diz para elas falarem. Elas o atacam e ele usa o escudo, e elas percebem que ele é o Steven Universo. Elas se aproximam e a Nice pergunta o que eles acham dela, enquanto a Man reclama dizendo que elas não precisam de ajuda, onde elas pensaram que a Lápis era para ajudá-las. Ignorando algumas falas muito importantes, o Steven fala que elas não precisam mais terraformar nada, e que podem fazer algo que elas gostam. Elas dizem que gostam de terraformar, mas o Steven corrige sua fala dizendo que elas podem fazer o que quiser, contando que não seja destruir um planeta. Elas perguntam por que parariam com isso. A Lápis fala porque é errado. Elas perguntam como pode dar errado uma coisa que elas fizeram a vida inteira. E dizem que elas ao menos deveriam terminar o que fizeram naquele planeta. O Steve chama a Lápis para uma reunião e pergunta o que fez ela mudar para melhor. A Lápis fala que foi um círculo de tortura quase sem fim, mas além disso vive na natureza e ser criativa. Eles decidem fazer isso, só que sem a parte de tortura. O Steve então mostra a elas a natureza, e a Man fala que é muito colorido e que só prefere duas cores, a da terra e da lama. A Lápis fala que logo elas vão gostar, assim como ela aprendeu a apreciar a vida. Então a Lápis diz que ela pode tentar arte e faz uma Miss Morph. A Man fala que isso parece lixo, então a Lápis faz uma cadeira de praia e suco pro Steve, que bebe por engano, meio retardado, mas tudo bem. A Lápis fala que elas deveriam tentar, então elas fazem uma bola, depois fazem uma serra e lançam em direção aos dois, cortando uma montanha inteira atrás deles. O Joey ficou cara de... Elas gostam, pois isso ajudará a destruir o planeta mais rapidamente. O Steve então sugere uma dança e põe uma música. Ele e a Lápis começam a dançar. A Nice também começa a dançar, mas logo para quando vê que a Man está olhando para ela. A Lápis então sugere uma música e canta Shining Trog, que fala sobre finalmente ver as cores como elas são, estar cansada das coisas ruins e querer seguir em frente apesar de tudo. As duas riem da Lápis e a ofendem, então começam a destruir o planeta novamente. A Lápis se irrita e parte para o ataque. Elas usam suas asas em forma de mão para atacá-las. As duas a imitam criando uma mão ainda maior. Elas jogam a Lápis em direção a Steven, que cria um escudo. A Lápis volta para cima dela e trata ela com correntes d'água. As duas desviam e usam outra corrente para prender a Lápis na parede. As duas agradecem por tudo que a Lápis ensinou a ela, então criam uma grande serra e jogam em direção a Lápis. A Lápis se irrita e desfaz a serra. Ela invoca toda a água do rio e forma uma versão grande de si mesma. Ela pergunta quem é sem graça e lamentável agora. Ela faz um lance e as duas se abraçam de medo. A Lápis olha para Steven e percebe o que está fazendo. Ela se desfaz da água e pede desculpas para Steven. Ela se aproxima das duas e diz que a luta e a terraformação acabaram. As duas concordam na hora, dizendo que depois daquela demonstração de força qualquer coisa. A Lápis fala que aquilo não foi força, e sim fraqueza. Ela fala que controle e restrições são forças. E sai andando. Steven dá pra elas dois panfletos da escola. Já em Little Home Road, a Lápis fala que não deveria ter feito aquilo. Mas ela fez isso porque aquelas duas lembram muito ela no passado. O Steven fala que ela cresceu muito e não precisa se preocupar, pois não é culpa dela aquelas duas estarem presas no passado. O teletransportador brilha e a Nice e Lápis aparecem, perguntando se é lá a escola onde eles mencionaram. Os dois riem e o episódio acaba com a Lápis dando boas-vindas. E mais uma vez, com esse episódio, cara, aquela abertura lá mostrando que ia ser os mega hiper vilões, quase nenhum deles é vilões. Eu acho que no máximo a Jasper tá em cima do muro, mas só ela. E a Bluebird, mas o resto lá só tá aparecendo e saindo. Eu não entendi isso. E foi muito legal ver, tipo, a Lápis agora finalmente se libertou de uma vez com essa música. E eu acho que aquela fusão da Lapidote vai demorar ainda mais. Porque na música a Lápis diz que a prisão foi uma prisão. Quer dizer, que a fusão foi uma prisão pra ela. Aí tipo, vai ser essa situação estranha de fusão ou não fusão. Mas de qualquer jeito, essa foi minha review do episódio Why So Blue e do episódio Snow Day. Espero ter gostado, se gostar, deixa o like e se inscreva. Eu sou o Zu e eu encerro por aqui. Tchau! Especial Ano Novo, de segunda a sexta, aqui no canal Zu 2.0. Programação: dia 1, 11h30, top 5. 16h15, top 5. 21h45, top 5. Dia 2, 16h15, Crystal Review. Dia 3, 16h15, Poker Review. Dia 4, 16h15, Crystal Review. Dia 5, 11h30, Poker Review. 16h15, Poker Review.